tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queiram sentar-se. Ouve, ó Israel. No versículo 3 da primeira leitura, os mandamentos direcionados ao povo de Deus, ao povo de Israel, diz assim: ouve, Israel, e cuida de pôr em prática, para seres felizes e te multiplicares sempre mais. Ouve, Israel. Ouve a voz do seu Deus, ouve a voz do seu Senhor. E aqui agora o Senhor conversando, dialogando com este mestre da lei, que lhe questionava sobre o maior mandamento da lei de Deus, e Jesus também vai dizer, o primeiro é este: ouve, ó Israel. Então nós ficamos aqui rezando em cima deste versículo, desta passagem, né, desta palavra, ouve, ó Israel. A necessidade de nós ouvirmos. Muitas vezes nós somos, como que posso dizer a vocês esta palavra, mas muitas vezes nós não ouvimos como nós deveríamos, né? Muitas vezes nós somos surdos, muitas vezes nós temos tanta ânsia de falar, a ansiedade nos toma conta de nós, e nós queremos falar, e esquecemos de ouvir, esquecemos de colocar em prática o exercício do ouvir. Tem pessoas que têm aquela ânsia de falar. Gente, nós corremos o risco, vocês já devem ter assistido aquelas séries ou algum filme, me fugiu agora, meu Deus do céu, de zumbis. Muitas vezes nós andamos como que zumbis neste mundo. Contava na missa das 8 uma situação que aconteceu comigo em Rio Branco. Eu tinha saído na vilinha lá para resolver umas coisas, tinha saído a pé porque era perto, e veio uma moça mexendo no celular, com a cabeça baixa, e mexia naquele celular, e a calçada era bem estreitinha onde ia passar, e eu pensei, meu Deus do céu. E ela vinha bem pelo meio ainda. Eu pensei assim, meu Deus do céu, ela vai passar por cima de mim. Ela mexia no celular, não estava olhando o que estava acontecendo nos seus lados, nem atrás, nem na frente. Estava preocupada com o celular. Estava bitolada naquele celular. E eu pensava assim, meu Deus do céu, ela não vai me enxergar. Quando estava chegando perto, eu vi que ela ia passar por cima de mim, ela ia se bater comigo se eu continuasse. Eu peguei e tive que sair, para vocês terem uma ideia, e ir pela rua, pela beirinha da rua, para ela não me bater. Ela foi um pouquinho mais para frente e foi atravessar a rua. Vocês imaginam que ela olhou para ver se estava vindo o carro? Graças a Deus não estava, porque se tivesse vindo, teria batido nela. Porque ela não olhou, ela só fez aqui, ó, e entrou na rua e foi. A única coisa que ela estava preocupada naquele momento, ela estava tão bitolada, era um zumbi na frente daquele celular. Gente, uma das coisas que tem feito nós perdermos o foco com grande frequência é esse mundo digital. Não somente o celular, mas tantas outras situações, mas o celular, ele é o grande símbolo hoje desse nosso dispersar. Nós precisamos nos tornar mais atentos ao que está acontecendo ao mundo, ao nosso redor. Por que o padre está dizendo isso? Porque como eu posso dizer que sou capaz de amar alguém, se eu não sou capaz de me compadecer, de ouvir a história de uma pessoa? Hoje, cada vez mais, nós temos dificuldades de ouvir as pessoas, de estar atento às pessoas, de emprestar os nossos ouvidos às pessoas. Como nós podemos amar quem nós não conhecemos? Nós só vamos amar a Deus se nós conviver com Ele. Ah, padre, mas eu vou na missa, eu vou nos grupos de orações, nas novenas,
mas como que eu vou nas missas? Como que eu vou nas novenas? Bem antigamente, e o povo tinha o hábito, ensinado pela igreja, que não foi superado, ele ainda é um exercício para todos nós. Só que, infelizmente, hoje não é feito. O que acontece? Muitas vezes nós chegamos em cima da hora na missa. Né? Chegamos em cima da hora. Não rezamos, só chegamos, já sentamos e o padre começa a missa. Né? Chegar um pouquinho antes, acalmar o coração, silenciar a alma, né? Ir ali diante do Senhor, fazer a sua oração, ou de joelho no banco, ou mesmo sentadinho, pensar assim: vou entrar agora em comunhão com o Senhor, na missa, na Eucaristia, vou meditar, vou rezar um pouquinho aqui, para me entrar nessa conexão com o Senhor. Mas o que acontece? Muitas vezes nós chegamos, olha no relógio, meu Deus do céu, estou atrasado, já sai correndo de casa. Chega com o coração assim, acelerado, né, batendo. E daí já senta ali, meu Deus do céu, e com as preocupações, tem que chegar em casa, tem que fazer almoço, meu Deus do céu, talvez ainda tem que lavar roupa, porque não vou folgar nesse feriadão. Gente, nós temos que aprender a parar. Nós temos que pedir a Deus que nos dê a força e a sabedoria de aprender a parar. Olha como Deus, olha a sabedoria divina, olha a sabedoria de Deus quando nos deixa os mandamentos. Gente, quando nós paramos para pensar em nós, para respirar, sabe o que acontece quando nós não conseguimos respirar direito, quando nós entramos nessa correria frenética do mundo? Nós paramos de respirar, nós não respiramos direito. Sabe quando nós vamos no médico, que ele vai fazer aqueles exames, eu nem sei como que é o nome daquele aparelhinho que eles usam, que eles colocam aqui, lá apertando, tem um nome aquele negócio lá. Mas, e daí ele fala assim, agora, para soltar, para respirar, nós temos que aprender a respirar novamente. Nós estamos esquecendo de respirar, porque quando nós não respiramos direito, o que acontece? Falta oxigênio na nossa cabeça. Faltando oxigênio na nossa cabeça, nós não vamos conseguir concatenar as ideias, nós não vamos conseguir pensar direito. E não pensando direito, nós vamos tomar decisões erradas, decisões equivocadas, e é daí que vai surgir outros problemas de saúde para nós. Então, parar para rezar é entrar em comunhão com Deus, é também cuidar da nossa saúde, de todo o nosso bem-estar, não somente do nosso espírito, da nossa alma, mas respirar, rezar, entrar em comunhão com Deus, silenciar o coração, silenciar a alma, também é cuidar do corpo, porque todo o nosso ser vai ganhar com esse parar. Como eu dizia na missa das 8, eu gostaria que todos aqui tivessem a oportunidade de um dia fazer um retiro em um mosteiro. Porque quando nós vamos para o mosteiro, gente, no primeiro retiro que eu fiz, eu fiquei 11 dias. Quando eu cheguei lá o primeiro dia, eu pensei, eu vou enlouquecer. Porque era tanto silêncio, e você tem que ficar em silêncio, porque senão você vai incomodar os monges que vivem no silêncio. Você não pode ficar tagarelando lá, você tem que ficar em silêncio. Então, pense o conflito interno que causa na gente. A gente vai de um mundo acelerado, a gente vai chegar lá a 200 por hora. E lá você se obriga a parar. Você não consegue prestar atenção aqui fora, amados irmãos e irmãs, em pequenos detalhes, em pequenas situações. Quando você sai de um retiro no mosteiro, você está prestando atenção em tudo o que está acontecendo ao teu redor. Porque lá dentro você se obriga a desacelerar. Eu sei que o primeiro dia de retiro, eu fiquei desesperado, pensei, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Eu fiquei 11 dias lá e pensava comigo, meu Senhor, eu não vou dar conta de ficar 11 dias aqui.
o segundo dia ainda foi um inferninho, porque eu estava naquela ansiedade, eu preciso falar, eu preciso ter alguém para me conversar, eu preciso trocar algumas ideias. Jesus amado, eu não consigo. A partir do terceiro dia, comecei a entrar no ritmo do silêncio. E aquela paz daquele lugar começou a habitar meu coração, minha alma, minha mente. Gente, sem mentira e sem forçação de barra, você começa a prestar atenção no vento, no barulhinho do vento, no chacoalhar da água, porque lá tem um lago. Você começa a escutar até a água se mover. Os mosquitinhos que passam, batendo as asinhas. Parece que o padre está forçando a barra a dizer isso, mas não é. Cada detalhe que aqui fora é insignificante, lá você começa a prestar atenção. Toda a vida que gira em torno de você. E quando a gente faz isso, quando a gente para e começa a prestar atenção nesses pequenos detalhes, a gente começa a ouvir a voz de Deus. Porque nesse mundo frenético, nessa correria que nós estamos inseridos, nós não conseguimos muitas vezes ouvir a voz de Deus, até paramos, até sentamos e dizemos: Senhor, eu estou aqui então para rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque, Senhor, eu quero que o Senhor conceda a minha cura nesse ponto. Senhor Jesus, venha curar a minha família. Senhor Jesus, cura a minha comunidade. Senhor Jesus, eu quero um emprego, e blá, 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 e você não para mais de falar, né? A maior oração, gente, é simplesmente sentar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eu estou aqui. Fala que o teu servo escuta. E dali, desse silêncio, desta paz, você vai começar a entender o que Deus quer de você. Porque diante desse estresse que você está, você não vai conseguir entender o que Deus espera de você, o que Deus espera de nós. Então é simplesmente silenciar o coração, é silenciar a alma diante de Deus. Deixa que Deus faz o resto. Ali, depois que você começar a sentir esta paz, nossa, que gostoso. Gente, façam esta experiência. Comece a chegar na igreja e simplesmente, se tiver um barulhinho, porque infelizmente as pessoas pegaram muito esse péssimo vício de conversar na igreja. Se tiver alguém conversando ao teu redor, procure se afastar desse grupinho, chegue, faça o sinal da cruz, mesmo que seja sentado no banco, feche os seus olhos, eleve o teu coração a Deus. E você vai ver que vai começar a brotar dentro de você uma paz que vai te envolver. E daí você vai entender por que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Porque daí você vai parar de ver somente os defeitos daquelas pessoas que você não gosta, mas você verá também as virtudes que ela tem. Gente, se nós pararmos só para olhar os defeitos que as pessoas que estão ao nosso redor têm, nós vamos começar a nos matar, vamos entrar em guerra, em conflitos. Mas a partir do momento que nós silenciamos para ouvir as pessoas, mas quando o padre diz ouvir, é ouvir aquilo que elas não dizem. Porque as pessoas que muitas vezes nós não gostamos, elas dizem para nós somente aquilo que nós não queremos ouvir, e nós ficamos odiando muitas vezes elas por isso. Mas por que elas estão nos falando isso? Tem um contexto. Se nós não ficarmos só no externo e procurarmos silenciar o nosso coração para nos perguntarmos por que ela está estressada, qual é o contexto que traz aquela pessoa a estar daquela forma, naquele jeito, nós vamos compreender que é uma pessoa que muitas vezes está agredida por esse mundo frenético, por essa correria, por esse estresse que muitas vezes pega a nós também. E daí nós vamos começar a nos compadecer mais e vamos nos tornar pessoas mais compreensivas. E daí nós vamos compreender e vamos começar a acolher na nossa vida aquele pedido que Jesus fez a nós.
Sede mansos e humildes de coração como eu sou. Vamos começar a ter mais mansidão. Olhar com mais compaixão as pessoas que muitas vezes nos irritavam. E vamos começar a ser mais humildes. E vamos começar a perdoar mais. Por isso, o mandamento do amor, ele é o maior. Porque só é possível realmente amar verdadeiramente quando nós somos capazes de adentrar os labirintos da mente e do coração daqueles que convivem conosco. E aí isso se chama pegar nas entrelinhas do que os nossos irmãos estão vivendo, estão passando, e que muitas vezes eles não nos falam. Muitas vezes eles só vêm expressar para nós a sua angústia, a sua raiva, a sua tristeza, e isso acaba deixando nós também frustrados, furiosos, tristes, nervosos, e às vezes com a própria pessoa. Mas se nós formos pegar a raiz do problema da pessoa, nós vamos nos compadecer, e vamos ficar com pena, e vamos querer ajudar. Isso se chama ser irmão, isso se chama ser cristão. Caminhar juntos. Nos ajudarmos mutuamente. Ouve Israel. Nós precisamos aprender a ouvir mais. E digo, gente, não porque eu seja o melhor nisso, talvez eu seja um dos piores em ouvir. Gente, às vezes vem pessoas se confessar e estão lá falando, fazer uma direção espiritual principalmente, e começam a falar de toda a sua vida. E eu começo a pensar, puxa vida, eu tenho que fazer isso, a igreja precisa disso, a comunidade tal precisa disso, e de repente eu penso, meu Deus do céu, eu preciso voltar. Essa pessoa está exigindo a minha atenção, ela marcou para ter a minha atenção neste momento. Eu preciso me focar nela. Gente, não é porque sou padre, mas todos nós temos muitas vezes esse déficit de atenção. A pessoa que está precisando da gente. Quando nós emprestamos o nosso ouvido para outra pessoa falar, nós conseguimos adentrar as lacunas da mente, do coração e da alma e do espírito dessa pessoa. E daí nós começamos a entender as suas mazelas, suas dificuldades, suas tristezas. Então nós precisamos aprender a ouvir. Ouve, ó Israel. Ouve, ó Brasil. Ouve, ó Paróquia São João Batista. Ouve a palavra do seu Deus. Talvez não, com certeza. Hoje, a palavra de ordem na nossa liturgia é o ouvir, é o simplesmente ouvir. Porque se nós ouvimos, nós vamos ser capazes de amar verdadeiramente. Porque daí, ouvindo, nós vamos compreender, de fato, o que Deus espera, o que Deus quer de cada um de nós. Se você sair hoje desta missa entendendo que nós precisamos ouvir melhor, ouvir mais, você já está levando para casa uma grande mensagem. Se você conseguir colocar em prática isso, melhor ainda. Todos nós, todo dia, precisamos estar fazendo esse exercício do ouvir. Porque é muito fácil nós nos dispersarmos diante dos problemas que temos para resolver. É muito fácil. Digo por experiência própria. Já fui puxado orelhas muitas e muitas vezes. Padre, estou falando contigo. Porque eu me disperso, gente, com muita facilidade. Com muita facilidade. Todos nós estamos nesse exercício. E é um exercício. Não estou falando para vocês porque eu já seja mestre nisso. Estou falando para vocês para dizer, eu também estou nessa luta. De aprender a ouvir melhor, ouvir mais. Né? Que nós possamos ouvir a voz de Deus e nos alimentarmos dela. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.